touca de fada. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas no penúltima aula do curso Yoga da Saúde, módulo 2. E hoje, então, nós decidimos falar de um assunto bem interessante, que é de interesse, assim, de curiosidade de muita gente, porque não sabem realmente o que que é, do que se trata, como é que é. Então, a gente vai explicar. Se trata do famoso tratamento de purificação clássico do Ayurveda chamado Panchakarma. Então, eu e a Bhakti Vrindavani vamos conduzir essa aula, ela vai apresentar toda a parte da teoria, e no fim eu vou entrar com a parte prática, fotos, experiência e tudo isso, tá bom? Boa noite, meninas. Tudo bem? Então, vamos falar sobre o Panchakarma sem rodeios hoje, porque às vezes a gente bota lá Panchakarma na internet, aí aparece aquelas fotos lindas, cheias de flores, uma mulher recebendo aquele Shirodhara com óleo, né? Aí a gente fica, uau, que conto de fadas. Mas hoje a gente vai ver a realidade da Índia, como é que é, né? Porque temos fotos verdadeiras de um Panchakarma. Então, está aqui no texto, né? Que Panchakarma Pancha, que é 5, e Karma significa ação. Então, são 5 ações de purificação que a gente faz no nosso corpo, né? Mas, antes de eu continuar aí no texto, né, porque já vai direto nas 5 terapias, eu vou dizer, assim, em linhas gerais, de que consiste o tratamento. Então, é um tratamento que usa o próprio corpo. É uma coisa, assim, muito natural. São as eliminações naturais do corpo. E depois a gente vai ler sobre isso. Não, assim, o ideal é um panchakarma de 21 dias, 3 semanas. Às vezes você pode fazer até, né, dependendo do caso, em mais tempo, dependendo, né, do estado da pessoa e tudo, aí é caso a caso. Mas, de um modo geral, são 21 dias. Então, são ele tem, assim, as 3 etapas do Panchakarma se chama a primeira Purva Karma, a segunda Pradana Karma e a outra Paschata Karma. O que quer dizer isso? A primeira, Purva Karma, que você, antes de fazer o tratamento em si, você tem que fazer uma preparação. Então, a pessoa entra numa dieta, aí normalmente é uma dieta que você elimina tudo de origem animal, elimina o glúten, elimina o açúcar, nada de molhos, queijos, manteiga, essas coisas. Você vai fazer uma dieta bem rigorosa, só com alimentos de muito fácil digestão, legumes, verduras, grãos, e já
vai se preparando para isso. Então, assim, uma semana antes, você já começa a fazer essa limpeza no corpo, né? Essa dieta, que é menos rigorosa. Aí você faz, né, a purificação da mente, você fica num lugar sossegado, normalmente você se interna para fazer isso, então você fica ali na natureza, que sempre, né, a gente procura fazer num lugar que tenha uma vista bonita, ou perto de uma praia, ou numa montanha, ou numa floresta, nada de cidade grande, que é para a gente ir entrando em contato com a nossa natureza e com a natureza ao redor. Então, essa primeira semana é assim, vocês se acalmando, se pacificando, para entrar na segunda etapa, que chama Pradana Karma, que são as 5 terapias principais do Ayurveda, que a gente vai falar já já. E depois dessa, né, dessa desintoxicação mesmo, dessa purificação, aí você passa para a terceira etapa, que chama Pachata Karma, que aí você gradualmente vai voltando a uma dieta assim normal, né? Vai se recuperando, porque lá o doutor Ruguet dizia, o Panchakarma é como se fosse uma cirurgia. E quando você faz uma cirurgia, você tem que se recuperar dela, porque senão você fica doente. Então, a pessoa, né, saiu do Panchakarma, vida normal. Não. Você, pelo menos uma semana, você tem que ficar de repouso, introduzindo a dieta, introduzindo, né, um pouco de caminhadas, exercícios, indo gradualmente voltando para a sua vida normal. Então, é isso. Para a gente entender o que né, vai vir agora, são essas 3 etapas. O primeiro, você se prepara fisicamente, psicologicamente, para entrar no tratamento mesmo, e depois você fica se recuperando. Eu queria acrescentar uma coisinha, um detalhe. Claro. Para entender essa primeira etapa de preparação, assim, na prática, nas clínicas, geralmente são 3 dias, 2 dias, 3 dias. É que, assim, o corpo, ele começa, os terapeutas, eles te ajudam a começar, que todas as toxinas que estão lá grudadas, coladas, duras, elas começam a esquentar, se desmanchar, ficar mole, se derreter, para poder depois jogá-las para fora, porque é uma faxina, né? Então, esses dias de preparação, as técnicas é para começar a amolecer o corpo dentro, para que depois as toxinas saiam facilmente. Esse também é o objetivo da preparação, né? Isso. Peraí. Ué, o que houve aqui? Só está meia tela. Vocês estão vendo a tela toda do texto? Sim. Eita. Bom, deixa. Exatamente. Então, você vai para a clínica, começa essa dieta e as oleações, né? Tanto internas quanto externas, que a gente vai falar daqui a pouco, no detalhado dos passo a passo. Então, as 5 terapias principais são o Vamana, que normalmente é o dosha, as pessoas mais kafa que precisam fazer o Vamana, que quando tem muito muco, né, problema de má digestão, enfim.
O Vamana é o vômito terapêutico. Depois tem o Virechana, que é mais para o dosha pitta, que ele trabalha ali no intestino delgado, que normalmente os pitas têm mais problemas de queimação, azias, e o temperamento é mais raivoso, assim, então essa diarreia provocada, né, que chama Virechana, limpa esse excesso de pita no corpo. E para as pessoas vata, que o vata, o órgão é o intestino grosso, então as terapias são os enemas, que são nessa tipo que é lavagem intestinal. Então tem dois tipos. O que limpa, né, o Niruha Basti, que é tipo como se fosse um chá com várias plantas que é introduzido no intestino e depois a pessoa tem aquela vontade de eliminar e limpa aquilo tudo, e depois tem o Anuvassana Basti, que é óleo medicado também, que vai nutrir, olear o intestino, né, para as pessoas vata. E depois, para encerrar, tem o Nasya. O Nasya, ele pacifica o dosha vata da mente, porque ele é usado em todos os doshas, é para todo mundo, faz o Nasya no final. Então, dependendo do dosha da pessoa, ou vai ser uma fumaça, ou vai ser umas gotas que, né, uma medicação pelo nariz que coloca. Então, o que acontece? É uma pacificação da mente, porque essa medicação vai direto aqui para o cérebro, está muito perto. Então, atua na cabeça. Então, por isso que a gente fala que pacifica o dosha vata, mas o Nasya é para todo mundo. Pode abaixar, subir um pouquinho dele? Então, aqui, como eu falei no início, né, o Panchakarma tem a sabedoria, segue a sabedoria e o funcionamento natural do corpo. Então, e o Ayurveda é uma medicina natural que segue e respeita o prana, a força inteligente do corpo. Então, né, tem os 5 pranas, que cada prana tem uma função. Então, tem um prana que é o responsável pelo Vamana, que vai, né, o ar que sobe, então você, né, o vômito, tem o Danavaio, que é o ar que desce, então você faz a Virechana, né, a diarreia controlada ali, e tem o Pranavaio, que atua na cabeça. Então, é tudo muito relacionado com os ventos do corpo, né? Com os ares do corpo, os movimentos do corpo e os órgãos de excreção do corpo, de eliminação. Então, é baseado justamente nisso, no funcionamento natural do corpo da gente. Então, é muito assim natural mesmo isso, né? E aí, olha, o Panchakarma, ele dá assim um reset no corpo. E é verdade, você, sabe, vira a chave mesmo, é impressionante. Aí, de acordo com o Charak Samhita, quando um Panchakarma é bem feito, os benefícios, né? Ele elimina os doshas viciados do corpo e do trato alimentar, que a gente vai explicar aqui mais embaixo o que é isso.
Então, melhora o poder digestivo e o metabolismo de todos os doshas, todo mundo, né, fica com uma boa digestão, com um bom metabolismo, e aí você fica, né, com mais imunidade. Quando você consegue digerir ama, quando consegue digerir as toxinas, pronto, você não, né, praticamente não fica doente. Ele cura doenças que você, né, eu já vi muita gente chegando doente de verdade e sair de um panchakarma assim, revigorado mesmo. Ele restaura a saúde normal, porque o normal é a gente não ser doente. O normal é a gente ter saúde. Mas esse mundo, essa vida, essa alimentação, a poluição, tudo isso impede que o nosso corpo se mantenha no estado natural que ele tem que ser. O estado natural do corpo é ser saudável, não é ser doente. Então, o Panchakarma, quando ele faz esse reset, ele restaura a saúde. E aí aguça os órgãos dos sentidos, as faculdades mentais, a inteligência, você dá uma clareza muito grande. É muita clareza que dá, você muda muito, porque às vezes a gente está letárgico, está mal-humorado, raivoso, tanta coisa, deprimido, enfim. Não, limpa, dá uma luz, assim, ilumina mesmo. A força e a virilidade aumentam e você tem mais longevidade e fica livre de doenças. Aí, quando a gente, né, se não fica doente, vive mais. Mas aí é que está agora, né, o pulo do gato do negócio. Mas, para que você conquiste todos esses benefícios, precisa fazer um compromisso consigo mesmo e mudar aqueles hábitos que você sabe que prejudicam a sua saúde. Porque a gente sabe, né? A gente sabe. Finge que não sabe, mas sabe. Então, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, tudo aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, né? É só ir lá nos videozinhos anteriores e dar uma olhada. Dormir nos horários certos, se alimentar corretamente, evitar os industrializados, meditar, fazer exercício, ter um bom sono. Essa lista a gente já está sabendo muito bem como é, né? Como é que funciona. Então, aqui, no primeiro item, ele falou: elimina os doshas viciados do corpo e do trato alimentar. Então, vou descobrir o que é isso. O que são doshas viciados? Então, eles são esses desequilíbrios persistentes nos doshas, vata, pitta e kapha. Então, com o desequilíbrio constante, em algum momento, eles podem levar a algum problema de saúde. Quando um dosha está muito agravado por um tempo assim, mais prolongado, ele pode afetar os tecidos do corpo e causar as doenças. Porque no Ayurveda, como a gente já falou em aulas anteriores, a gente considera, não são órgãos, assim como na medicina alopática, são tecidos. Então, são 7 tecidos do corpo. Então, os doshas alterados, eles vão afetando os tecidos. Então, aqui, por exemplo, um vata viciado pode resultar em ansiedade, insônia, dores articulares. Tem muita doença autoimune de vata, que é
aquele desequilíbrio constante, até que a pessoa fica com uma doença autoimune. Um pita viciado na parte mental, ele pode ficar sempre irritado com tudo, mal-humorado, já acorda de mau humor. Tem muita gente que tem fases da vida que fica assim, ela não aguenta com ela mesma, de tão mal-humorada. Inflamações no corpo, sabe? Tudo dói, junta dói, porque está tudo inflamado. Problema digestivo, queimação de estômago, essas coisas. Gastrite, úlcera, isso tudo é problema de pita agravado. E o CAFA é quando a pessoa fica letárgica, tem preguiça para tudo, vive se arrastando, sabe? Aquela pessoa que está sempre assim, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Então, é aquele CAFA viciado. Aí engorda, não sabe por quê, vive congestionado, com sinusite, com um monte de coisa. Então, isso são os doxas viciados. Então, ama em excesso no corpo, é excesso de toxina, que a gente já viu, né? Já estudou sobre isso em outras aulas, esse problema de ama, né? Das toxinas no corpo. E aí, uma coisa interessante, que os sábios antigos, eles perceberam que as toxinas das células, elas são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem na gordura. Então, o início do tratamento do Panchakarma é justamente esse, é olhar a pessoa de tal modo que chega ao ponto de saturação. Quando ela está saturada, aí, né, tem várias maneiras da gente ver isso. Aí, bom, agora essa pessoa está pronta para eliminar as toxinas pelo trato digestivo. E aí vai fazer aquelas purificações que a gente já falou, Vamana, Viretina, Basti, enfim. Então, de acordo com o dosha da pessoa, né? Vata, ou é Vata, ou é Pita, ou é Kapha, como é que é esse tratamento? Você pega as ervas específicas para aquele dosha, faz tipo um chá, assim, aquele chá que fica cozinhando, sabe? Quando você faz um chá de casca de árvore, alguma coisa assim, que você tem que ficar fervendo aquele chá um tempão. Você ferve essas ervas, esse conjunto de ervas específicas para cada dosha, no óleo de gergelim. Então, você ferve aquilo, tem lá o ponto que você sabe que está bom. Tal. Depois você coa. Então, tem as ervas específicas para Vata, para Kapha e para o Pita. E com esse óleo medicado é que você vai fazer a abhyanga nas pessoas todo dia, sabe? Antes, aquele tratamento antes, preliminar, é dieta, abhyanga e tomando o ghee, né, que é aquela manteiga clarificada, com essas mesmas ervas referentes ao dosha. O ghee tem o ghee para Vata, o ghee para Kapha, o ghee para Pita. Então, você toma aquilo de manhã, em jejum, aí cada dia vai aumentando a dose. Você começa, sei lá, 30 ml, no outro dia 60 ml, daqui a pouco, no terceiro dia, já está tomando 100 ml, e fazendo a abhyanga com muito óleo. Porque a gente sabe, né, que a nossa pele é o maior órgão do corpo. E o Ayurveda, quase, né, tão sábio, o que ele entende? Que cada poro é como se fosse uma boquinha. Então, quando você faz a abhyanga, né, com aquele óleo morno, que o corpo absorve,
ele está absorvendo o medicamento pelo corpo inteiro, não é só por via oral, como na medicina alopática. É por via oral que você, né, ingere o ghee medicado e pelos poros com a abianga. Então, você vai se encharcando de óleo. E aí, as toxinas que estão lá nas células, elas vão se desmanchando, porque elas são lipossolúveis, e elas vão se direcionando, porque, inclusive, a direção da massagem abianga é toda para o centro do corpo, para os órgãos, né, de eliminação. Então, AMA vai se direcionando para esses órgãos, e tem um dia que a pessoa diz assim: eu não aguento mais tomar esse ghee, eu não consigo, ele não vai entrar de jeito nenhum. Ou então ela vai no banheiro, as fezes são óleo puro, sabe? Aquilo amarelo, oleoso. Não é uma diarreia, é muito óleo que a pessoa está recebendo pelo corpo e está ingerindo. Aí você diz, tá bom, essa pessoa já saturou, então ela está pronta para fazer a purificação mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui, Devi, para onde a gente vai. Tá faltando um karma do Panchakarma. É o Rakta Moksha. São 5, né? Mas tem gente que não usa, né? Não é todo mundo. Usa, faz parte do Panchakarma. Tem lugares que não faz. Não, tem lugares que não, mas faz parte do Panchakarma. Eu já vi médicos fazendo na Índia, né? Olha, eu só vi fazer o Rakta Moksha uma vez. Mas, enfim, tem esse Rakta Moksha também, que é tipo uma sangria, normalmente para as pessoas pita, que tira o sangue da pessoa, porque considera que o sangue está, né, com toxina, então, para refazer, né, limpar o sangue da pessoa. Tinha aquela coisa com sanguessuga, né, Devi? Não era o Rakta Moksha que fazia com sanguessuga? Sim. Não era o Rakta Moksha? Se faz, hoje se faz. Não, hoje em dia é proibido, não se faz mais, não. Mas lá se faz ainda. Será? Sim, é mais prático, mais fácil fazer assim. Depois eu explico. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu acompanhar aqui para ver onde a gente vai. Agora apareceu, não estava aparecendo aqui na minha tela, eu estava olhando aqui no meu texto, porque a minha tela aqui tinha cortado. Vamos ver. Então, as 3 etapas do Panchakarma, que é a Purva Karma, que é a preparação com a oleação. Depois é o Pradana Karma, que você faz ou Virechana, ou Vamana, os Bastes, o Nasya e o Rakta Moksha. Então, e aí eu não falei aqui, que eu me empolguei aqui na oleação, esqueci de falar da sauna, Swedana. Então, você sai dessas terapias de oleação, né? Ou a Bianga, ou Shirotara, Shiropichu, tem muitas, depois a Devi vai falar sobre elas. E você vai para uma sauna, fazer uma terapia que chama Swedana, que é uma terapia de calor, que aí, o que faz? Ela liquefaz essas toxinas que estão nos canais e nos tecidos.
Aí você pode fazer numa sauna ayurvédica, que você senta numa cadeirinha assim, tipo uma caixa, mas que a cabeça fica do lado de fora, porque na Ayurveda não esquenta a cabeça da pessoa. Tem lá, né? Eles consideram que não é bom para as células cerebrais. Mas se a pessoa, às vezes, dependendo do lugar que você esteja fazendo, se não tem a sauna, faz com cobertores, ou também é muito usado banho de sol, dependendo do caso, sabe? Tem vários métodos para fazer esse Swedana. Mas o que se faz mesmo no Panchakarma é a sauna. E aí vamos passar lá para a Dona Karma, que aí é a principal terapia, né? Purificadora do Panchakarma. O corpo já foi preparado pelo Purva Karma, os doshas estão suaves, imóveis, prontos para a eliminação. E aí a pessoa pode fazer o Vamana, que ela toma litros de um chá lá feito com umas ervas, depois água com sal, assim, tipo uns 2, 3, até às vezes 4 litros, dependendo do dosha da pessoa, da situação. E depois ela põe aquilo tudo para fora, mas não é assim aleatório. A quantidade de líquido que ela ingere é toda medida, e depois o vômito também é medido, para ver se a pessoa eliminou corretamente, se fez uma eliminação correta. Não é assim, vomita e tá bom, não. É tudo medido direitinho. Aí tem depois o Vamana dosha Kapha, principalmente, e o Pitta também, às vezes, faz o Vamana. O Virechana é para o dosha Pitta, e aí, assim, varia entre de 5 evacuações até 25, 30. Aí, se passar de 25, você já tem que começar a tomar um chá para cortar o efeito da medicação que você toma para ter a diarreia controlada. Porque aí chega um ponto que a pessoa também vai ficar desidratada, enfim. Mas é um processo assim, enfraquecedor. Você, aquilo para vomitar ou para diarreia, essas coisas, é pesado. Não é moleza, não. Depois tem o Basti, que todo mundo faz também, mas o Vata, as pessoas Vata, ou muito idosas, a partir dos 75 anos, mais ou menos, ou se está muito debilitado, se está com uma doença muito assim, grave, ninguém faz Vamana nem Virechana. Eles só ficam no Basti, porque é uma limpeza do intestino e uma oleação do intestino. E depois o Nasya, que aquilo vai dar clareza mental e tudo. Aí depois que você fez essas terapias, você passa para a terceira fase, que é a Paschata Karma. Então, é o Samsarjana Karma, que a dieta vai sendo introduzida bem devagar, porque, imagina a pessoa que vomitou, ou que teve uma maior diarreia, ela vai, começa com um kitchari muito ralinho, é uma sopinha ralinha, quase uma água. Depois aquilo vai ficando um pouquinho mais sólido, Então,
pensa, não é um processo simples. A pessoa está se recuperando, é como exatamente como se fosse um processo cirúrgico, que depois você tem que ficar em repouso, comendo, né, as coisas, introduzindo bem devagar. E aí você começa a fazer os alimentos e a medicação Rasayana. Rasayana é rejuvenescimento. Então, você vai começar a tomar medicação de acordo com você, com o que você precisa para se nutrir, para ficar bem. Então, às vezes, quando a pessoa está muito debilitada ou muito idosa já, ela só vai para assim, para fazer um panchakarma e só faz não faz muito a purificação, não, porque é uma coisa muito pesada. Fica só no Rasayana, no Shamana, só para ir se recuperando. E depois vem a terapia xamana, que é a manutenção do corpo e a prevenção de doença. Mas o xamana é uma coisa assim, eu adoro. Eu passei 10 anos lá na Casa da Lua fazendo xamana com as pessoas, porque, como eu não sou médica, né, eu não tinha capacidade de, nem não era irresponsável de fazer um panchakarma com ninguém. Mas a terapia xamana já é muito eficaz. Você ter aulas de yoga, você fazer meditação, você fazer uma dieta bem, assim, anti-ama mesmo, para ir limpando as toxinas, sabe? Você evitar de falar muito e desligar celular, fazer passeio na natureza. Nossa, isso transforma. Só fazer isso já é uma transformação, porque esse estilo de vida que a gente leva na cidade grande, né, deixa todo mundo muito perturbado, muito desequilibrado, né? Muita pressão de trabalho, de tempo, de afazeres. Então, um retiro xamana vale a pena ser feito. E já são uma 15, coisa... Fala dele. Já são 15 para as 8. Tá. Eu só vou terminar aqui com uma coisa que o Dr. Gui falava, porque às vezes tem pessoas que adoram, né? Ah, não, porque eu quero fazer um detox. Ah, porque eu quero fazer um detox e faz da própria cabeça, vive fazendo dieta, vive fazendo um monte de coisa. Então, ele dava um exemplo muito bom, assim, imagina que você tem na sua casa, você tem um cômodo na sua casa lá, a sua casa está com a pintura feia, velha, sujo. Então, você precisa limpar aquilo. E aí a mesma coisa acontece, né, como uma metáfora com o nosso corpo. Então, aquela pintura suja e tal. Aí você tem que passar uma lixa nas paredes, né, para você pintar novamente. E aí fica bonito. Mas o que acontece? Não pode passar a lixa, passar, até ficar no reboco, lá no embolso. Não, porque aí você tira coisas que não são para tirar. Então, a mesma coisa no corpo da gente. Se a gente faz, né, muito detox, todo dia quer fazer um detox, você está depletando o seu organismo. Não é assim. Tudo tem um limite. Você tem que fazer um pouco, aí você limpou aquilo, depois você vem com uma tinta nova, que é a Rasayana, que são as ervas, todas as coisas boas que você vai colocar no seu corpo novamente.
Então, tem que ter também bastante cuidado com isso, né? Não é para fazer esse tipo de coisa em casa, sozinha, enfim, tem que ter um acompanhamento. Então, era isso que eu tinha que falar, e agora a Devi continua. Então, eu vou falar da parte prática do Panchakarma. Eu já fiz 3 Panchakarmas na Índia, com médicos em clínicas sérias. Assim, a coisa mais importante do Panchakarma é o depois. Como a Vrindavani falou, não adianta. Você pode fazer um turismo Panchakarma, um turismo ayurvédico, que é bem exótico, você recebe massagens incríveis, que nenhum lugar do mundo você vai receber. Mas se você quer realmente se transformar, você tem que transformar primeiro a cabeça, o estilo de vida, a alimentação, né? Então, essa é uma oportunidade de uma reflexão profunda, não é algo superficial, é algo realmente transformador. Se você está pronto para isso, então vai fazer um panchakarma. Se você não está pronto para entrar numa máquina de lavar e olhar todos os cantinhos, todas as sujeiras que estão dentro do seu corpo, da sua mente, então é melhor não fazer um panchakarma, porque é muito intenso. Ele vai te colocar vai tirar todos os bolsos, sabe, de ponta cabeça. E aí, se você não está pronta, você vai surtar. E muita gente surta. E é bom também, quer dizer, surtar é bom se você tem um caderno para escrever as realizações, se você analisa tudo o que está acontecendo para realmente limpar o sujo e fechar o capítulo do passado, né? Fazer pazes com você, com sua vida e passar para uma nova pessoa, uma nova eu, um novo renascimento. Então aí é válido. Aí o esforço do Panchakarma foi válido, porque é muito dinheiro, muito tempo. Geralmente é muito dinheiro, porque são tratamentos caros, né? Sobretudo no Brasil, se você quiser ir para a Índia, é caro, é longe, né? Tem no Brasil também, mas assim, é um tratamento intenso, não é só férias exóticas, você vai receber leite com arroz e massagens incríveis, não, vai muito além disso. Então, tem todo tipo de clínica. Eu vou falar da Índia porque eu conheço, aqui no Brasil eu não conheço, a Vrindavani é a referência. Então, você tem clínicas bem simples, onde você nem precisa dormir lá, você pode pegar um hotel e você vai lá todo dia com o médico, as terapeutas. Aí tem clínicas residenciais, a maioria são residenciais, são simples. E você tem as 4, 5 estrelas, que são spas Ayurveda de luxo, que aí é para gente rica, que tem meios, e aí é todo sofisticado, tem bangalôs na floresta, dentro da clínica, é uma fazenda enorme, muito luxuoso. Mas, assim, o mais importante é a qualidade dos médicos e dos terapeutas, né? Isso é o mais importante. Mas, geralmente, essas clínicas têm também o nível, né, que vai junto do dinheiro que você está investindo lá dentro. O Kerala a capital do Ayurveda na Índia é o Kerala. Então, você tem as melhores clínicas no Kerala, mas você também tem no Tamil Nadu. Você tem outros lugares também no Karnataka, Bangalore, Mysore, perto de Goa. Mas, assim, as mais reputadas e sérias são no Kerala, porque o clima, a natureza, ela é favorável como chove, é uma região protegida que não é tão quente, chove o ano inteiro, então eles têm todas as plantas para fazer as medicações, né, as fórmulas,
Então, Kerala é chamado o país do Ayurveda. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei do segundo Panchakarma. O primeiro foi em 95, o segundo foi em 2014, que até tem a data aí na foto. Foi perto de Cochin. A cada vez que eu fui, foram lugares recomendados, não foi assim. E esse lugar era recomendado por um amigo médico, era a colega dele de escola, da faculdade que tinha que tem ainda essa clínica. Então, quando você entra, todo dia aqui você tem uma foto de Dhanvantari, que é o Deva da medicina, e eles acendem a luz para Vishnu, né, o fogo de Vishnu, que é assim para bênção e respeito, né? Isso aqui é o drone. Drone é a maca típica onde eles fazem todos os tratamentos. Peraí. É uma maca de madeira, mas eles põem umas nos joelhos, embaixo os lugares onde a gente tem mais ossos, eles colocam uma proteção, não fica assim dolorido, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi. Gente, o que aconteceu aqui? Eu saí. Que eu... Tá sem som, Devi? Eu caí, aconteceu alguma coisa aí. Ah, perdão. Tá, então esse é o drone. Eles colocam uma proteção embaixo dos joelhos, embaixo das lombares, para não ficar dolorido. Esse aqui é uma sala típica de Panchakarma. Você tem um drone. Você vê, tem aqui para o óleo, o leite, tudo escorrer, né? E aí escorre por aqui, tem um buraquinho. Deixa eu ver. Aqui tem um buraquinho, né? Onde embaixo eles põem um balde para pegar o leite, o óleo quente, enfim, a água, né? E aqui é o para fazer a sauna, Suedana, aqui. E esse aqui é um aparelho, é um negócio para pendurar o negócio do Shirodara, sabe? Aquela pote onde o óleo vai escorrendo na testa. Aqui são fotos, era meu marido, lá geralmente na Índia, que é a cultura védica tradicional, os homens massageiam os homens e as mulheres as mulheres. Então, aqui ele vai receber um Shirodara. Shirodara é aquela terapia onde vai escorrendo um fio de óleo na testa. Então, tem a preparação para o Shirodara, que é ou uma massagem na cabeça, um Shirabhyanga, ou uma Abhyanga do corpo. Mas sempre tem uma preparação antes de fazer o Shirodara. Como a Vrindavani explicou, sempre para que o processo ele seja o mais benéfico possível, sempre tem uma preparação antes, para o corpo se preparar para receber aquela terapia. E aqui é o Shirodara tradicional, que não é aquele que a gente vê nas fotos bonitas, né, no internet. É um Shirodara tradicional. Então, eles fazem um cronograma, se você ficar 3 semanas, tantos dias de tal terapia, 10 dias de Shirodara, 10 dias de Basti, 7 dias disso, sabe? É todo assim, como se fosse uma coreografia. E aí o médico, todo dia, ele vem, ele toma o pulso para ver como você está,
E aí ele vai adaptando, e você dialoga com o médico, fala, olha, ontem foi muito legal, não, ontem não deu certo, faz 2 dias que não está dando certo. Aí ele vai mudando, né? Ele muda de acordo com a necessidade. É bem pessoal o tratamento. Aí o óleo depende do dosha, pode ser lace, iogurte, leite, depende da necessidade da pessoa. O Shirodara é um tratamento muito intenso, muito perfeito para tirar o estresse, a ansiedade da cabeça. É um tratamento que atua no cérebro, ele é muito eficaz contra paralisias, muita coisa. Isso aqui é uma massagem que tem muitas massagens extras, né? Tem o Panchakarma e tem uma série de tratamentos que vão se adicionar ao Panchakarma. Essa aqui é uma massagem chama Kalari Massage, que é geralmente feita para os homens com o pé. Eles fazem isso na luta marcial, o Kalaripayat, para que o corpo fique flexível, as articulações fiquem flexíveis. É bem forte esse tratamento. Dave, volta um pouco, volta, por favor, esse de cima, que ele tá no chão. Isso. Gente, olha, repara, a gente fica banhado em óleo. É muito bom isso, né? Não é assim um pouquinho, não. É muito óleo no corpo. É isso que eu queria só ressaltar. É verdade, tem razão. Boa observação, Vrindavani. Muito óleo mesmo. Porque o óleo, ele atua como... ele lubrifica as articulações, os tecidos, né? E imagina você receber isso todo dia, nutre profundamente. Aqui ele está recebendo, é tudo massagem de 4 mãos, são as trouxinhas com ervas. Isso acho que era parte do Rasayana, no fim, para fortalecer o corpo, com ervas. Trouxinhas com ervas. E aqui aqui é uma abhyanga, também sempre 4 mãos, muito óleo. São abhyangas, antes do Panchakarma, a abhyanga é geralmente uma pessoa que dá, é uma abhyanga assim bem mais elaborada, mas durante o Panchakarma, a abhyanga é só snehana, é uma oleação. Bem simples, eles vão esfregando o óleo no corpo, vai e vem, vai esfregando o óleo no corpo. Aqui a madame chegou. Aqui, então, eu tenho essas 2 meninas que fazem para mim. Aqui também é a trouxinha. E você vê aqui, essa porta aqui é o banheiro. Então, todo dia, depois do tratamento, você recebe o suedana, que é a sauna, para todas as toxinas saírem para fora, e depois você vai no banheiro, eles te dão um pó para você esfregar no corpo. E aí todas as toxinas que saíram, você esfrega com aquela terra, aquele pó, e depois toma um banho quente, né? Aí as células ficam todas novinhas, limpinhas, é uma beleza. Eu não sei lá na Índia, mas aqui esse pó a que usa é a farinha de grão de bico. Lá na Índia eu não sei exatamente o que usa. Não, lá são pós, plantas, ervas, tem muita coisa. Mas não pode ser grão de bico, mas tem muita coisa. E aí, isso também é administrado. Essas trouxinhas, segundo o dosha, segundo as plantas, né, o que o corpo da pessoa precisa. Esse aqui é o Suedana. Esse aqui é um tratamento, é o Suedana com uma pasta que eles põem na cabeça, que vai esfriar. Ele vai esfriar, uma pasta, são plantas que vai esfriar a cabeça, acho que é Amla e outras plantas. E é todo dia também. Aí eles fazem várias terapias ao mesmo tempo, né, para aproveitar
aproveitar o tempo. Aí, claro que o pita, ele fica muito pouco tempo na sauna, né? Porque ele já é quente, e o vata e o kapha fica mais tempo. Esse é um tratamento, se chama Netra Basti. Basti quer dizer limpeza, Netra são os olhos. Eles colocam ghee líquido, ghee morno, quente morno, com plantas ou puro, nos olhos. E você guarda ele, você fica nadando, os olhos ficam nadando no ghee líquido. É maravilhoso. Ele te limpa profundamente, ele relaxa os músculos dos olhos. E você até chora, porque ele derrete emoções profundas no subconsciente. É uma terapia maravilhosa, se chama Netra Tarpana ou Netra Basti. É fantástico, esse também é vários dias. Esse aqui é o Basti, depois do Basti, é como um charuto. Eles colocam ghee, fazem um charuto, colocam ghee e umas plantas dentro, aí depois eles queimam e você vai cheirar essa fumaça. É fantástico, ela entra nos seios nasais, sobe até o cérebro e te dá uma clareza assim, impressionante. É maravilhoso isso daí. E a náusea também, ela ajuda a tirar as rugas, a relaxar profundamente. Cada uma dessas terapias não tem só um benefício, tem muitos benefícios. Então, é um rejuvenescimento para o corpo, né? Aqui são as meninas da clínica preparando decocções de plantas. É tudo manual, né? Feito à mão. As clínicas tradicionais, elas são assim ainda, né? Ainda hoje em dia é assim. Não é tudo... É tudo feito à mão mesmo. Aqui é a cozinha da clínica. Essa era uma clínica pequena, assim, de família, né? Se você vai numa clínica profissional mais 4 estrelas, não é assim. Mas essa era uma clínica, uma residência colonial que se transformou numa clínica. Então você tem... Esse aqui é o fogãozinho que eles usam na Índia, até hoje é assim, com duas bocas, né? E vão preparando as coisas, até a comida para dar para a pessoa que faz o panchakarma, preparam aqui nessa cozinha. E essa aqui é a dieta que é praticamente o que a gente come todo dia, durante 3 semanas. É baseado numa sopa de arroz, um arroz bem como uma papa. Você come isso ao meio-dia e à noite também. À noite não, é no fim da tarde, seria a janta, é bem cedo. Um sabji, que é um legume, cada dia é um legume diferente. A vantagem do Kerala é que tem muito coco, é como o Nordeste do Brasil, né? Então, eles sempre colocam coco. É quiabo com coco, abobrinha com coco, beterraba com coco, é tudo feito com coco. E tem folhas de curry, cominho, alguns temperinhos, né? E isso aqui é um caldo, é um dal bem fininho, um molho bem suave para acompanhar. Isso aqui não lembro o que que era. Acho que é um doce. Mas assim, é um doce natural, não é um doce. Acho que era uma banana, uma fruta, algo assim. Mas essa dieta, ela é bem austera. No começo, você acha ruim, você fala, pô, eu tô pagando tão caro só para comer isso daí todo dia. Você fala, não é possível. Mas eles não te deixam sair da clínica. Você não pode sair na rua. Eles te prendem, porque senão o neguinho vai lá, vai na rua, na padaria, vai comer doce, samoça, não pode. Aí você tem que ficar na clínica de castigo. Mas você acaba se acostumando e é realmente
você sabe que você está numa purificação, né? Então, você está numa dieta e é assim mesmo. Você tem que se acostumar. E aí você reclama, a mente reclama, ela se revolta, rebelia. Por isso que você passa numa máquina de lavar, porque a mente diz, chega, stop, não aguento mais. E aí todas as impurezas, tudo vem à tona, sabe? Tudo vem para fora. A mente, assim, ela é como uma criança mimada, né? Então, por isso você tem que escrever, meditar e tudo isso para poder interiorizar tudo que o processo que está acontecendo com você, né? E aqui, o fim, feliz, todos rejuvenescidos, limpos. Aqui a gente teve direito a ir a um restaurante no fim do Panchakarma. É um restaurante típico, onde a gente come idli. Idli são uns... É feito de arroz e de dal, com um molhinho, o sambar. Essa é a comida típica do Kerala. É muito nutritivo. E um chai, tá vendo o chai aqui? Né? Mas não sei se você não vai ver na cara dele, é toda rosa, a pele, tá feliz, tá? Os olhos, tudo brilhante, tudo renovado. É realmente um tratamento de purificação. Essa é a médica, uma pessoa maravilhosa, Sita Lakshmi, a doutora Sita Lakshmi, que nos acompanhou durante um mês. O avô dela era o Vaidya. Vaidya é médico ayurvédico, Vaidya. Era o médico do Maharaja de Cochin, o avô dela. Foi o médico do Maharaja de Cochin. E aí ele deixou, o avô, né, deixou, era uma residência de madeira linda, num bairro, como se fosse um bairro muito chique. E ela resolveu, por respeito e honra ao avô, paixão, né, de Ayurveda, assim, só por compaixão e amor, só por isso. A única motivação dela é continuar o trabalho do avô, que ninguém mais da família quis continuar, e ela continuou e abriu essa clínica. A doutora Sita Lakshmi ela tinha um associado, o doutor Rajiv. Eles dois até hoje continuam a clínica. E ela é especializada em tudo que é problema da mulher, maternidade, tudo, né? Então, assim, essas terapias, elas são, como posso dizer? Elas são muito poderosas porque elas vão... Por exemplo, o Basti. Basti, geralmente o Vata está viciado, está no intestino grosso. Então, eles dão um exemplo meio chato, mas é assim, sabe aquele queijo que já está duro na geladeira, que já não, né? O intestino é assim. Então, o óleo, o base, geralmente os enemas no Ocidente é água com ervas. Mas na Ayurveda é água com óleo com ervas, porque o óleo ele vai, tipo, vai derretendo aquele queijo duro, né, que tem no intestino, para limpar e nutrir ao mesmo tempo, porque vata é muito seco, tem muita secura no intestino. Então, o base é feito com óleo. E um vata, por exemplo, vai receber 10 dias. Eu recebi 10 dias de baste. Meu marido recebeu... A gente recebeu 10 dias de Shirodhara. Shirodhara é assim, é um tratamento que não é rosas o tempo todo, não é assim. Durante dias e dias a gente estava super mal, assim, com pesadelos horríveis. Eu não aguentava mais Shirodhara, ele também não. E nos últimos 2 dias, a ficha caiu, o negócio que, pá, purificou, saiu da mente. E foi assim, um mar de rosas, de paz, de Ananda, de bem-aventurança, maravilhoso. Alguma coisinha aconteceu lá dentro que liberou, mas precisou de 10 dias de tortura, sério,
porque é toda aquela coisa acumulada dentro do cérebro, sabe? Aquele estresse, aquelas coisas subconscientes que vai saindo, saindo, e você fica toda assim, meu Deus, onde é que eu estou indo, né? Mas tudo chega ao fim, e o Shirodara foi assim, uma liberação incrível, é uma transformação mesmo. Então, no fim das 3 semanas, aí eles deixaram a gente sair de fora da clínica. Aí todo dia a gente ia na padaria, comia um docinho e um chai, a recompensa. Uma padaria que era a 500 metros da clínica, na cidadezinha. Mas, assim, é um tratamento. Você pode fazer um panchakarma de 2 semanas, né? Depende do. Os médicos vão adaptar o tempo que você tem disponível, o dinheiro, tudo, né? Tudo é conversável. Mas o ideal é 1 mês, que é 3 semanas, uns dias de preparação e uma semana de adaptação que você pode fazer fora da clínica, por conta própria. Aí você, responsável, né, consciente, você vai pouco a pouco colocando a alimentação normal, né? Você pode. Geralmente as pessoas vão numa praia ou num lugar assim de, né? Tem a paz. Chama, vem de Shanti, que é paz, tratamento de pacificação, né? Eu queria só falar do Rakta Moksha, uma informação importante. Rakta quer dizer sangue, Moksha quer dizer liberação. Então, normalmente, os problemas de pita, né? Os que têm muito pita, tudo sai através da pele. As doenças de pele são problemas geralmente de pita. O sangue está muito carregado, está muito carregado. Então, na Índia se faz. Eu tinha um professor, eu fiz uma formação que eu sou, né? Eu ensino massagem e eu fiz uma formação perto de, de Pune, de Bombay, perdão, ao lado de Bombay, e o professor lá, ele era especializado em Rakta Moksha, então ele tinha, como é que chama, Vrindavana, esse bichinho? Sanguessuga? Sanguessuga. Sanguessuga, na sala tinha uma jarra com sanguessugas dentro, e ele tratava um homem eu vi, testemunha, ele vinha toda semana, era um homem de negócios, sei lá. Ele tinha um problema na perna que ninguém curava. Os médicos só dão corticoides, né? Cortisona. E é um problema de pita. A pele, assim, estava toda estragada, sabe? Era horrível. E toda semana ele aplicava essas sanguessugas era na batata da perna, né? Essa parte aí. E pouco a pouco foi limpando, foi clareando o sangue dele e a perna, e foi curando, impressionante. É muito eficaz esse tratamento, Rakta Moksha se chama. Tem 2 tipos, ou com agulha, ou se não com a sanguessuga. Mas é específico para certas coisas. Então, esses tratamentos de Panchakarma não é que eles fazem tudo para todo mundo. Eles te fazem à medida. Quando você chega na clínica, ele fica 1 hora, 2 horas o médico conversando com você, tomando notas e vendo qual é o seu problema. Então ele vai fazer um cronograma, né? 10 dias disso, 3 dias daquilo, 7 dias daquilo. Aí ele dá esse papel, ele tem os técnicos que são como esse rapaz, essa moça, eles são os técnicos que fazem as massagens para os médicos. Então, tem geralmente 2 homens para um homem e 2 meninas para uma mulher. É assim, né? Então, todo dia o médico, é como no restaurante, né? O cara que cozinha, ele recebe papel, faz uma batata frita e tal, né? E eles é a mesma coisa, eles recebem do médico. Hoje você vai fazer uma bianga, uma náusea e tal, e tal, e tal, né? E assim. Então, é um lugar de repouso,
e de confiança, né? Você tem que sentir à vontade com o médico ou com a médica, porque você vai ter um diálogo com eles. É muita psicologia, né, envolvida, porque tudo começa na cabeça, né? O problema do ser humano, que nós somos almas condicionadas, que se nós nos identificamos com o corpo e a gente absorve todos os problemas, tudo que a gente não consegue fazer na vida, a gente vai metabolizando no corpo. Então, a gente cria muitas toxinas mentais, psicológicas, emocionais. Então, os médicos do Ayurveda, eles têm esse conhecimento. Então, eles vão conversar com um paciente como um sábio mesmo, sabe? Eles vão te dar conselhos de vida, eles vão te ouvir, eles são psicólogos sábios, terapeutas, filósofos, psicólogos. Eles assumem um monte de papéis, são gente maravilhosa, esses médicos. Quando você encontra médicos bons, né? Eles são gente incríveis, porque, olha, precisa de muita compaixão para ser um médico de Ayurveda, que é uma responsabilidade, você põe a sua vida na mão deles, né? Você põe a vida na mão deles, não é assim, não é como médico que aqui alopata, você vai lá, ele te dá um comprimido, uma pílula em 5 minutos, bye bye, acabou. Lá não, lá você vai viver um mês na casa deles praticamente. É uma grande responsabilidade, é um trabalho de amor, de compaixão. Claro, você paga, né? Porque é o trabalho deles, você tem que pagar. Mas, além do dinheiro, é um comprometimento que eles têm, né? São gente incrível. Esses indianos, eles... A Índia é a cultura védica. Deixa eu tirar isso aqui. São umas palavrinhas que eu queria falar. Assim, para quem vai ouvir esse vídeo, a cultura védica é uma cultura que é baseada no amor, no modo da bondade. Ela existe depois, fazem milhares de anos, e é uma cultura que o ser humano ele cresce banhado no modo da bondade. Então, no modo da bondade, o amor, a compaixão, a sabedoria. Então, a cultura indiana tradicional, ela tem impregnada desses valores. É por isso que, quando a gente vai na Índia, as pessoas dizem, eu me sinto em casa nesse país. Porque as pessoas te acolhem como se fossem seus pais, sua família, sabe? É muita bondade. Claro que tem os malandros, você vai comprar, você vai fazer comércio, eles vão te roubar, mas isso aí é para turistas, isso aí não faz... Assim, a cultura indiana tradicional são gente muito no âmbito da bondade, Sattvaguna, né? Eles crescem com essa mentalidade. Eles comem uma comida que é baseada em coisa fresca, coisa da vaca. A vaca, ela faz parte da família, né? O leite da vaca é muito... A vaquinha ela é tratada com amor. Então, os ingredientes da vaca, o ghee, o leite, o paneer, o iogurte, tudo isso, eles vão nutrir profundamente o ser com muito amor. É uma cultura baseada no amor, na beleza, no natural. É por isso que esses tratamentos são únicos no mundo, né? Não existe outro lugar como na Índia que tem esse nível de sabedoria, né? E o Ayurveda vem dos Vedas. E os Vedas são as escrituras mais antigas da humanidade, que elas têm uma sabedoria, um conhecimento para ajudar o ser humano a crescer com saúde, evoluir e se liberar do samsara, né, que é o ciclo eterno de nascimentos e mortes. Porque a vida humana, o objetivo não é ficar aqui eternamente, é de vir, evoluir e sair daqui, né? Esse é o objetivo, e despertar na transcendência no reino de Deus. Isso é o objetivo dos Vedas e de todo o conhecimento védico. E o Yoga e o Ayurveda, o objetivo deles é ter saúde para poder meditar e estudar as escrituras e poder atingir a meta última da vida. Essa é a meta do Ayurveda e do Yoga e da meditação, né? Não é só ter uma boa saúde para curtir melhor a vida. Sim, curtir a vida sim, mas não esquecendo do objetivo principal, né?
que é se tornar seres conscientes e livres, tá bom? Tá, então eu acabei a minha parte. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, observação, por favor. Sim, Paula, por favor. Oi, Devi, obrigada. Adorei a apresentação das duas, da Vânia também, muito esclarecedora. Tenho duas perguntas, na verdade. Uma é em relação ao enema, e na parte do óleo, se ele é introduzido no canal anal. E a segunda pergunta, que eu acho que você já respondeu, é que se a pessoa não te dispor de 21 dias, se ela pode fazer com menos. Você disse que sim, né? Que eles adaptam ao tempo que você tiver. Eu me imagino que se você tiver só uma semana, não tem como, certo? Sim, qual a pergunta exatamente, então? A pergunta seria qual é o mínimo para você fazer o Panchakarma? Seriam 14 dias? E a outra pergunta é a do enema, como que é essa última parte, né? Tipo, os últimos dias. Tá, então, na verdade, o Panchakarma é um tratamento de purificação, mas tem outros tratamentos, não precisa ser o Panchakarma mesmo. Aí o médico ele vai ver segundo o que você precisa, ele vai adaptar ou um Panchakarma, ou vai fazer um outro tratamento de purificação, ou de Rasayana. Ele vai adaptar, ele vai ver a necessidade que você tem, e ele vai adaptar o tratamento, segundo o tempo e a disponibilidade que você tem. Uhum. Mas, assim, sempre, sempre tem essas etapas, como a Vrindavani explicou, a preparação, o tratamento ele mesmo, e a finalização que você tem que respeitar. Mesmo se você não ficar na clínica ou voltar para o seu país, você tem que respeitar esse tempo de readaptação, senão você vai estragar tudo que você recebeu de bom, né? Tá? Uhum, tá bom. Você tem alguma Obrigada. coisa para acrescentar? Deixa eu só responder a segunda pergunta dela. Aí, se você quiser acrescentar alguma coisa. Sobre o baste de óleo, você queria saber? Sim, do enema, como que é essa introdução? Então, eles colocam, em vez de só colocar água, uma água com ervas, é misturado com óleo. Uhum, É só isso. Eles misturam com um óleo de gergelim, geralmente, né? E fazem, eles enchem o intestino grosso com água e óleo, tudo misturado. Ou às vezes é assim. Eu lembro que eu recebi, era um dia óleo, um dia ervas, água e ervas, um dia óleo, um dia água. E aí eles fazem uma mistura, mas é óleo mesmo, tá? uhum. Mas nesse tratamento do enema é um dia que você recebe esse óleo, né? Não Um são dia? todos os dias. Não, pode ser 5 dias, 10 dias. Ok, Ele tá. faz, o médico ele faz justamente, ele faz um programa para você. Uhum, Um dia não é suficiente, são vários dias. Vários dias. Para fazer um tratamento completo, um dia pode ser, mas como você está por 2 semanas ou 3 semanas, depende, para fazer uma limpeza a fundo, tem que ser vários dias. Um dia, claro. não é como aqui que a gente, um enema de um dia, lá não, lá são vários dias. Tá, não, só para programação, você já precisa sair daqui sabendo mais ou menos quantos dias você vai precisar, né? Não, não, aí tudo é adaptável. Os médicos, ele vê com você e ele vai adaptar segundo se você só tiver uma semana, ele vai fazer o que ele pode, por Uhum, hora, né? tá. Obrigada, Tá? tá ótimo. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? E aí, geralmente, as reações depois do Panchakarma
É muito... Cada um é diferente, cada um é único. Tem gente que sai toda renovada, com muita força, outros que saem cansados. Assim, cada um é diferente, cada um tem uma reação diferente. Eu sempre saio muito renovada, assim, como a Vrindavani explicou, o fogo digestivo funcionando bem, a pele limpa, sabe, o intestino limpo, nossa, tudo limpinho. Mas eu mandei uma amiga minha que ficou lá numa clínica boa, aliás, é uma francesa, e ela foi bem difícil o processo dela. E ela saiu, ela estava cansada. Ela estava toda limpinha, né? Mas o processo dela foi assim, ela estava cansada. E cada um é diferente. Mas em geral você fica bem. Não tem como você não ficar bem com toda aquela limpeza, né? E aí, mas é importante você... Por isso que você tem que, se você quiser fazer uma experiência na Índia, você tem que ir por... Você tem que primeiro ver quanto você pode gastar. Aí você tem que pegar clínicas que estão mais ou menos no orçamento que você pode ter, né? Porque tem umas que são... Eles calculam por preço por dia, por exemplo, 50 dólares por dia, 100 dólares por dia, 200 dólares por dia, você tem a alimentação, os tratamentos, a comida, tudo. É contado assim, por exemplo, né? 100 dólares por dia, esse é um preço médio. Aí tá, você tem 1.000 dólares, pode ficar quando? 10 dias. Aí você calcula, bom, eu tenho que encontrar uma clínica onde eu posso usar 1.000 dólares por 10 dias, né? Geralmente é assim que se calcula. 200 dólares já é chique, né? Já é mais quatro estrelas. Eu tinha um cliente um cara que queria conhecer Panchakarma. Ele botou 200 euros por dia, ficou 10 dias, 2.000 euros. O cara foi numa clínica 5 estrelas, ele mostrou fotos, mas ele só tinha 2 semanas e queria experimentar a Panchakarma. O cara cheio da grana, trabalhava lá na França, e foi numa clínica 5 estrelas, e foi ótimo, foi muito bom. Mas ele tinha grana, tudo era de luxo, né? Mas, assim, depende do dinheiro que você tem para gastar. Depois eu e a Vrindavani, a gente vai disponibilizar alguns endereços, né, bem sérios, para quem estiver interessado. E tem grupos no Brasil que levam gente para fazer Panchakarma. Em São Paulo tem o Eric Schultz, do Naradeva Shala, que é bem sério. Eles praticamente todo ano levam gente para lá. E é super confiança, muito, muito bom. Né? Tem lugares assim, já reputados, né? A Márcia Deluca também leva, Márcia lá de São Paulo, ela leva o pessoal para fazer Panchakarma também. Ah, é? É. Sim. E tem uma dica, a gente não falou dela, mas a gente pode botar o link depois no grupo, para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar, a história da Laura Pires. É bem interessante, né? É uma brasileira que se curou, entre aspas, salvou a vida dela, o Ayurveda, o Panchakarma. Mas é bem interessante ler a biografia da vida dela, né? Vamos colocar o link depois, né, Vrindavani? Que ela é uma testemunha viva do efeito do Ayurveda, do Panchakarma, que salvaram a vida dela, senão ela já estaria morta, eu acho, né? Bem interessante. Tá? E depois, assim, tem de tudo. Hoje em dia tem o turismo ayurvédico. Eu tenho também um endereço lá perto no Karnataka. Tem um lugar, uma praia, que tem muitos jovens que vão lá, no sul depois de Goa. É um lugar, e lá tem uma clínica, é uma fazenda, é uma família, um médico, a mãe,
O casal, os dois são médicos. Mas é assim, é tipo, vai lá para descansar e relaxar. É uma Ayurveda assim, de férias, né? O lugar é bonito, exótico, mas não é aquele panchakarma sério, sabe? Medicinal, mas é um lugar legal também. Aí depende do que você quer, né? E tem até, olha, acho que a gente pode finalizar com isso, que é muito engraçado. Nessa cidade, Udupi, é no sul do Karnataka. É uma cidade que tem uma associação, tem um hospital ayurvédico, que foi criado por uma associação. Essa cidade é uma cidade Vaishnava, sagrada, chama Udupi. Está cheio de brahmanas, tudo é vegetariano lá. E esse hospital, você pode ficar nesse hospital 2 semanas, você paga, acho que é bem tradicional. Eles têm panchakarma no hospital, acho que você paga 1 euro por dia, um negócio assim. É muito barato. Mas é um negócio bem raiz, sabe? Panchakarma, as massagens. Gente, é muito engraçado. Eu fui receber uma massagem, porque como eu sou massoterapeuta, então sempre que eu vou para a Índia, eu vou experimentar coisa nova, né? Eles me colocaram naquela maca de madeira, e tinha 2 mulheres. Eu balançava assim, tchum, tchum, com óleo, sabe? Esfregando. Eu segurava para não cair da maca, era muito engraçado. Mas é super tradicional. Isso é raiz mesmo, roots, né? Aí depois me deram aquela terra para me lavar o óleo. E acho que é 1 euro por dia o quarto que você fica. Mas existe para todas as bolsas, né? Mas você só pode ficar 2 semanas internado nesse hospital. Mas é um hospital mesmo, com médicos. Você faz os exames clínicos, se você tem algum problema de saúde, né? E é tudo por uma associação. E o restaurante é comida tradicional, bem picante. Não tem comida assim. É um hospital mesmo, né? Então tem essa possibilidade também, para quem é aventureiro. É. Você tem mais alguma pergunta, Paula? Ou você só está a mão assim, levantada? Não, tirei a mãozinha. Tá. Então é isso, Obrigada. né, meninas? Então, gente, nós vamos finalizar, né? Depois a gente bota a aula lá no grupo e a gente também pode botar o link daquele filme de Ayurveda, que é maravilhoso, um filme antigo, assim, nem tão antigo, né? De um médico grego explicando, mostrando sobre o Ayurveda, que, nossa, é emocionante esse filme. Aí a gente tem o link do YouTube dublado em espanhol, dá para a gente entender. Vamos botar lá no grupo. E da Laura Pires também, a vida dela. Né? Legal. Podem colocar também dicas de clínicas de todos os bolsos? Sim, eu e a Vrindavana, a gente vai fazer nós vamos colocar, Legal, Deb. tá? Obrigada. É isso. Tá bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Vrindavani, foi ótimo. Obrigada Eu que agradeço a todos vocês terem participado. pela oportunidade. Tenham uma excelente noite e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Obrigada, gratidão, boa noite. Boa noite. Vrindavani, fica aí um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns. Obrigada. Boa noite. Obrigada.